Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Esta é uma citação de Josué 1, pronto para entrar na terra prometida. Não somente ele, como também todo o povo. O povo que saiu de lá do deserto e agora está prestes a entrar na terra prometida. Prazer, meu nome é Evandro Soares. Quero aqui nesse vídeo instruir através do ensino e influenciar também pessoas a vencerem crendo no poder de Deus e na fidelidade de Deus de quando Ele fala, acontece. Independente do tempo, do evento, mas se Deus falou, acontece. Mas vamos conversar um pouquinho. Vamos lá. Bom, desde já, eu gostaria que você curtisse esse vídeo, né? E assim que você curtir, você compartilhe nas suas redes sociais, com o grupo da família ou qualquer grupo do trabalho. E assim motivará bastante não somente o canal, mas eu creio que também as pessoas serão atingidas através do conhecimento e também da influência desse vídeo. Não olhe para a minha limitação ou para o meu sistema de nervosismo que eu estou tendo aqui, mas eu gostaria que você se atentasse pelo menos ao foco desse vídeo, que é influenciar as pessoas a vencerem e principalmente, né, acima de tudo, crer em Deus, tá? E quando eu falo em Deus, né, a revelação total de Deus, eu creio que está na Bíblia. A Bíblia, por ser o maior best-seller do mundo, o livro mais traduzido, o livro mais comentado, o livro mais elogiado, o livro mais criticado, mas acima de tudo ela é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, não só como contém, mas ela tem as diretivas do que Deus pensa. Quer saber o que Deus pensa a respeito do inferno? Bíblia. Quer saber o que Deus pensa a respeito do céu? Bíblia. Quer saber como que Deus criou todas as coisas? Bíblia. E tudo isso, toda essa revelação, não apenas o sistema, mas todos os pontos, todos os detalhes serão sempre encontrados através de Cristo. E por sinal, o assunto central da Bíblia, que é a santidade de Deus, e quando se fala em santidade de Deus, toda essa expressão de santidade está totalmente em Cristo. Eu crendo que Deus criou todas as coisas, mesmo que há locos e blocos, né, trazendo intermediários, como por exemplo, se eu creio que alguém criou o universo, ou algo criou o universo, essa pessoa que criou, ela está sabendo de alguma coisa. Então, essa pessoa criada, que está criando o universo, ela foi criada por alguém, né? E esse alguém que criou essa pessoa, e que essa pessoa criou o universo, esse alguém foi criado por outra pessoa. Bom, nessa linha de raciocínio de escadas de criadores que você fazer em seu sistema de modelos de criação, você vai encontrar algo que é incriável, né? Que é indesejável de criação, né? Você pode chamar isso de algo, ou uma situação, ou uma explosão, mas por via das dúvidas, todas as conclusões serão submetidas a que existe o Deus, que existe algo que é incriado, né? Porque se ele criou alguma coisa, né? Se ele é criado de alguma coisa, então tem o Criador. Então, independente da sua linha de raciocínio de escada, você no momento chegará à conclusão de que algo é incriável, é onisciente, onipotente, onipresente, que está fazendo todas as coisas. E esse algo ao qual você deseja chamar, ela está fora do universo, fora do espaço e tempo ao qual nós imaginamos. E por sinal, o universo, não que eu creia que seja infinito, por causa da cor dela, ela sendo a cor preta, então ela recebe uma partição de finito, né? Independente de qual a largura, qual a distância, qual a quilometragem, o anos-luz que ela tem, se tem mais milhões de galáxias ou não, independente do tipo de crença, mas eu creio que Deus criou isso, todas as coisas. E essa porção de criação, ela está relatada no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, Deus cria o céu, cria a terra, cria os luzeiros. Na terra, como habitação, ele cria as plantas, cria os animais selváticos, marinhos, as aves. E por fim, Deus cria todas as coisas, chegará o momento que ele criará o homem. E depois de ter criado o homem, cria uma companheira. Repare que Deus ele faz o alerta de que o homem precisa de uma companheira. Bom, se é de dar um alerta aqui, nessa dedução para uma aplicação pessoal hoje, eu vejo que o homem e a mulher elas precisam andarem juntos, independente
do namoro, do noivado ou casamento, o homem e a mulher, eles precisam andar juntos, são companheiros, né? Precisam andar nos mesmos trilhos. O que pode estar acontecendo é que, ao invés do casal se adaptar aos tipos de sentimentos e emoções da outra pessoa, acabam levando para o campo da discussão. E quando se leva para o campo da discussão, acaba causando alguns tipos de separações, alguns tipos de individualismo, egocentrismo. Uma pessoa vai querer ser mais que a outra, a opinião da outra é bem soberana do que a outra. E por fim, aqui nós vemos Deus falando que não é bom que o homem ande só e precisa de uma companheira. E essa companheira acompanhe nessa caminhada. Então, por uma dedução de casal, né, eu creio que o casal deve andar juntos. Né, independente do sistema de discussão feito, né, em relação aos projetos, planos, sonhos, ou até mesmo deduzidos como sentimentos, emoções, medos, alegria, o que provoca tristeza, o que provoca dúvida, o que provoca paralisação, né, isso tem que levar para o campo de adaptação, né, porque senão você acaba quebrando alianças, quebrando até relacionamentos. Quando o casal ele tem esse sentimento preparatório de que é necessário adaptações para andarem juntos, eu tenho certeza que essa dedução prevalece para sempre estarem unidos, sempre estar não só como união, mas como que também junção também, né? Bom, Adão e Eva são criados, a partir disso vem o pecado, né? Não que isso seja uma improvisação ou um acidente que aconteceu. Isso Deus já estava fazendo antes da fundação do mundo, né? O planejamento dele, através do processo de salvação, teria que entrar o pecado no mundo. Então o pecado entra através de Adão e Eva, através disso, né, através da filiação, Caim, Abel e depois Sete, vem a denominação do pecado através dos seres humanos, né? Então todos os seres humanos, filhos de Adão e Eva, são totalmente decaídos, processados através da condenação. É aí que vem o processo de salvação. O processo de salvação acontece pelo menos em 2 episódios. A misericórdia de Deus, ela tira o homem que está propício à condenação por causa do pecado, ele tira do processo de condenação. Isso é a misericórdia. A graça de Deus, quando o homem está fora do processo de condenação, a graça de Deus é dar céu para o homem, dar céu para o ser humano, dar céu para o indivíduo. E tudo isso, a misericórdia e a graça, acontece somente através de Cristo. Não tem outro. Toda a revelação da santidade, a justiça e a divindade está em Cristo. Então, todo o processo de pecado sempre existirá no ser humano. Sempre, sempre. Nos pensamentos, nas atitudes, nos modelos de expressão. Mas quando no processo de condenação está a misericórdia de Deus, tirando ele do processo de condenação, quando Deus vai dar o céu para o homem, isso aí é somente através da graça. E a totalidade da graça de Deus está em Cristo. Agora, todas as decisões da limitação humana, elas estão na nossa mente de acordo com as nossas atitudes também. Não quer dizer que as nossas atitudes são totalmente dependentes da ação de Deus para salvar, porque Deus já planejou isso antes da fundação do mundo. Mas nós, com a limitação de pensamento e até de espaço e tempo ao qual nós temos, nós não conseguimos definir quem será salvo, quem não será salvo, quem será condenado, quem será para o inferno, quem será para o céu. Nós não conseguimos definir, não podemos deduzir, e muitas vezes há uma dedução até através das obras com que a pessoa faça, né? Mas a Bíblia não direciona para isso, porque não é por obras, né? Mas é pela fé em Cristo Jesus. Você não sabe se o seu primo será salvo, se o seu tio será salvo, ou quem que você esteja imaginando, até aquela pessoa de referência que você tem na sua mente, aquele influenciador digital, ou aquele pastor, ou aquele líder religioso, ou aquele padre, ou aquele presbítero, ou simplesmente o seu vizinho, ou enfim, você não tem a certeza, a convicção de que ela será salva. Ela só será salva através de Cristo, e isso é Deus apresentando Cristo para ela, transformando a vida dela, e segundo a posição de Ezequiel 36, trocando até o coração, né? Tirando o coração de pedra, dando o coração de carne. Mas relatando a respeito das atitudes, deixa eu me mostrar aqui, não contextualizando o que eu quero falar, mas direcionar através de alguns pontos bíblicos. João, capítulo 1, versículo 12. Está escrito assim, ó:
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então há um exercício humano a ser feito, né? Tem um exercício que daqueles que receberam, né, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Mas esse exercício acontece não que é dependente da ação de Deus, mas sim porque nós estamos limitados mesmo. Então é por isso que há um exercício em nós, né, de estar envolvido na salvação de Deus. Não de Deus precisar ser salvo, né? Mas do processo de salvação ao qual Deus colocou no mundo, né? Outro versículo, João 3, versículo 16, está escrito assim, estou sempre lendo a versão revista atualizada: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe um exercício aqui novamente de que é necessário crer, é necessário permanecer, é necessário não pertencer, né, ao perecer, né? Agora, o outro versículo, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. O que eu estou apresentando aqui é exercícios equivalentes para estar envolvido no processo de salvação. Lembrando que esse processo de exercício é somente válido esse pensamento porque nós estamos limitados a espaço-tempo, nós não somos oniscientes, nós não sabemos quem será salvo. Então, por causa disso, desse exercício ao qual nós não somos oniscientes, é que é necessário estar envolvido em exercício, né, nessa salvação. E todo esse envolver, não somente pertencente estar em Cristo, como que também sendo influenciado pelo Espírito Santo de Deus. O outro versículo, Hebreus 10, versículo 36. Com efeito, tendes necessidade e perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, existe o exercício de eu estar fazendo a vontade de Deus e também alcançar a promessa. Bom, fazendo uma colocação aqui, de pelo menos no livro de Josué, né? Esse rapaz que pelo menos ele é efraimita, né? E a menção dele, que era Oséias, deduzido em Números 13, né? Em Números 13, Moisés não o chama mais de Oséias, Moisés chama ele de Josué. A partir daí esse nome vai ser tipo que como que promessa até chegar na terra prometida. E o livro de Josué, pelo menos, está o povo de Deus, o povo de Israel entrando na terra prometida. Esse compromisso foi feito lá no Êxodo, no Egito, né? Então o povo ele saiu do Egito para chegar na terra prometida, mas isso acontece com pelo menos 40 anos depois. Então é uma ponte de ligação, né, entre o êxodo do Egito, né, ao invés de passar pelo deserto, Josué ela já apresenta esse povo de Israel na terra prometida, né? E esse povo, ele passa por algumas dificuldades ali, como pelo menos, né, não pertencentes aos tipos de luta que eles precisavam ter, mas que era necessária a demonstração de fidelidade para com Deus. Porque o compromisso de Deus para trazer o povo à terra prometida estava se cumprindo ali, né? Agora, a fidelidade do povo em permanecer ali dependia totalmente do povo. Existia o exercício desse povo de Israel de estar pertencendo à vontade de Deus. E Deus direciona Josué como ser forte e corajoso, né? Ele deduz a Josué que o mesmo Deus que estava sendo com Moisés agora estava sendo com Josué. E Josué estava sendo declarado ali, pelo menos fisicamente, que ele seria o líder daquele povo. Pois bem, acontece a batalha em Jericó, eles não só, né, iam para Jericó, como que também voltavam para o acampamento, né? Então, não é somente falar, eles deram a volta lá uma vez por dia em Jericó e pronto, acabou. Não, eles saíam do acampamento, eles iam até Jericó, e depois que ele dava a volta nas muralhas de Jericó, eles voltavam para o acampamento. Então, não era bem simples assim, né? A quilometragem aí de pelo menos, depende da contagem, né? Mas alguns falam 2 km, 3 km, 4 km e por fim. Mas existia essa distância para estar indo. E depois a muralha caída, né, que o povo no sétimo dia deu 7 voltas e as muralhas caíram.
foi a vitória de Ai, né? Depois que o povo ficou tão sustentado com essa vitória de Jericó, se bem que aqui vale até um atento, né, que você não enxerga no texto Deus falando para guerrear contra o povo de Ai, né? Não há nem menção do povo pesquisando a Deus, ou seja, pedindo a Deus ou conversando com Deus se era para ir contra o povo de Ai, né? Então a pessoa ela estava tão, na verdade o povo ali, né, estava tão, vamos dizer assim, contando em vantagem que eles venceram as muralhas de Jericó e queriam guerrear com tudo, né? Então aconteceu com Ai. E quando guerreou com esse povo de Ai, pelo menos 3.000 israelitas voltaram e algumas pessoas até morreram, né, contra esse povo de Ai. Mas o detalhe aqui é que por que perderam, né? E eles vigiaram a estrada de Ai, né? O campo de Ai, esse terreno para guerrear. E ainda falaram para Josué: olha, não precisa de muitas pessoas, não, pode ir 2.000 ou 3.000 pessoas só, que vai conseguir conquistar a cidade normal. Olha só, o povo totalmente confiante porque venceu Jericó e agora só uma 2.000, 3.000, pode mandar essas pessoas que vai derrotar normal. Foram enviadas essas 2 a 3.000 pessoas na cidade de Ai, cidade não, né? Mais um campo, né, de Ai, e não venceram, né? Eles voltaram, né? Algumas pessoas morreram, mas voltaram sendo perseguidos por essas pessoas desse campo de Ai, né? E Deus revelou para Josué que o defeito estava pelo menos em uma pessoa, em Acã, né? E o detalhe é que quando é revelado esse pecado de Acã, Acã até confessa de que estava com ele, que estava bem guardado, estava lá, e dá-se a entender que é uma dedução, que pessoas da família até sabiam disso, né? Ou ele estava escondido da família mesmo, né? Fazia isso escondido da família, para guardar nos utensílios da onde ele dorme, né? Então, no mínimo, os filhos dele sabiam, a mulher sabia, e por fim, né? O texto não deduz isso, mas a dedução para aplicação pessoal hoje pode ser isso. Mas independente disso, Acã e toda a sua família foram apedrejados. E aí Deus se revelando para Josué, Josué todo, né, não só Josué como os sacerdotes também ficaram até, né, jogaram terra na cabeça, e por fim de não saber o que está acontecendo. E Deus, através de Acã, revela para Josué o que realmente aconteceu, e o povo vai contra Ai e vence, né, a cidade de Ai. Bom, o compromisso de estar conquistando a terra prometida aqui. Deus, ele sempre é fiel com o que fala. Sempre é fiel, não somente como que fala, como também se cumpre. Foi dado a palavra, pelo menos a Abraão, que o povo teria uma terra, né? E essa terra foi passando, essa ideia de terra, mentalidade de que existe uma terra prometida, foi passando de geração em geração, inclusive depois que passaram do Egito, né, viveram no Egito, não somente como escravos, como também servidão, saíram do Egito para chegar na terra prometida, mas acontece o percalço de estar pelo menos 40 anos no deserto, mas por fim acontece a chegada na terra prometida. Quando eles estão aos pés da terra prometida, você vê em Deuteronômio, não são as palavras de Moisés, mas pelo menos algumas linhas ali podem ser deduzidas como de Josué ou acrescentados através de alguma escrita futuramente. Mas você percebe ali Deus falando para o povo: ó, está entre vocês a vida, a morte, a bênção ou maldição. Escolhe, pois, a vida. Isso Deus falando no final de Deuteronômio, ou seja, aos pés da terra prometida. Por sinal, Deuteronômio é praticamente uma repetição do que está escrito mais em Levíticos, né? Alguns pontos destacados do Êxodo também, mas é mais a repetição que está com Levíticos, né? A diferença é que o livro de Levíticos ele foi escrito para a lei, né? Para as pessoas, os levitas, né? A servidão da lei. Em Deuteronômio está para o deserto, né? As pessoas que estavam no deserto. Então, em Deuteronômio está a repetição do que foi escrito para os levitas. Agora estava sendo proclamado para todo o povo.
E antes do povo chegar na Terra Prometida, você tinha o Rio Jordão. Quando o povo atravessou o Rio Jordão, que o Rio Jordão parou o percurso e o povo atravessou, né, isso por causa também, né, os sacerdotes carregando a Arca da Aliança, quando eles puseram os pés no rio e o rio parou o curso, as pessoas mais influentes da terra ali, que estava sendo invadida, que era Canaã, a Terra Prometida, mas foi invadida por esses tipos de povos, eles ficaram sabendo e ficaram até amedrontados com isso. Nossa, como que esse povo atravessou o Rio Jordão e o Rio Jordão passou o curso e parou o curso, né? E passaram através dessa parada de curso e derrubaram as muralhas de Jericó, conquistaram a cidade de Ai e os reis ficaram com medo, né? Que povo é esse? Esse povo é pelo menos o dono dessa terra mesmo, o Deus com eles estavam conquistando mesmo, estava conquistando não só o território como também os outros povos também. E por fim, essas pessoas influenciam Josué a uma aliança. Então, Josué, muito menos sem conversar com Deus novamente, ele faz alianças com esses tipos de povos. E esses povos, eles ali para fazer aliança, vieram totalmente disfarçados, vieram totalmente com pão bolorento, com algumas roupas bem características de que estavam vindo de longe. E na verdade, eles eram dali da terra mesmo. E esse acordo ao qual Josué fez com pelo menos esses líderes religiosos daquela cidade, promoveu um tipo de religiosidade novamente sendo iniciada ali dentro da Terra Prometida. Aplicação pessoal, né, através desse vídeo. Deus sempre cumpre o que fala, né? E o que fala acontece. Se está se cumprindo, é porque acontece. Em todas as vezes que houve um distanciamento do povo para com Deus, todas as vezes, sempre foi sinalizada pelo pecado e idolatria. Sempre foi, principalmente idolatria. Veja aí na Terra Prometida, que a terra era para eles, eles sabiam que desde Abraão essa terra estava prometida, Abraão sendo o tronco do povo hebreu, né? Estava prometida, passou até pela geração de Isaac, Jacó, estava prometida para os descendentes de Abraão, né? E eles chegam na Terra Prometida, e na Terra Prometida eles fazem até aliança com outros tipos de reis. E quando eles fazem esses tipos de aliança com esses reis, eles aceitam todos aqueles indivíduos ou aqueles tipos de adoração, aqueles tipos de louvor que eles davam àqueles reis, aqueles ídolos ao qual os reis adoravam, acaba pegando para o povo israelita. E ali começa novamente, por causa da idolatria, o povo começa a ser servidão da própria idolatria. Deus, ele simplesmente não é o primeiro lugar dos nossos objetivos, nas nossas conquistas. Deus simplesmente é o centro. Quando Deus está no centro da nossa vida, da nossa vontade, todas as engrenagens andam nos trilhos, andam corretamente, né? Independente, você pode estar falando, mas Evandro, você não sabe o que está acontecendo em casa, o que está acontecendo no meu trabalho. Evandro, você não está sabendo o que eu passo com os meus vizinhos, com os meus irmãos, com os meus primos. Mas Deus, quando está com você, você passa pelo problema e Deus está te guiando, né? Não quer dizer que quando você se achega até Deus, você é impactado pela salvação, impactado pelo poder de Deus através de Cristo, envolvidos pelo Espírito Santo. Não quer dizer que você não vai ter mais problema, que você agora vai ser o santo de todos, não vai passar mais por problemas, sempre vai vencer, sempre vai ter objetivos concretizados. Não. A moralidade do pecado ainda persiste em nós. Nós estamos totalmente dependentes da misericórdia e da graça de Deus. Deus é o centro da nossa vida. Quando Ele é o centro, as engrenagens andam juntos. E vamos passar por problemas, sim. Vamos passar por perseguição, sim. Mas a diferença é que Deus está conosco. Bom, através desse vídeo, eu quis influenciar você não somente no reconhecimento de que você é pecador, mas que também existe o plano salvífico latente para todos. Curta esse vídeo, né? Eu quis instruir vocês
não somente com ensino, mas também com influência, curta esse vídeo, né? É assim que você curtiu esse vídeo, você ajuda bastante o engajamento do vídeo e da página do canal. Compartilhe nas suas redes sociais e, por favor, não esqueça, ajuda bastante você se inscrever no canal. Comente aqui e obrigado. Até mais e tchau.